Aleluia, né? Só os irmãos com a paz do Senhor, amém? Amém. Graças a Deus, né? Porque nós estamos aqui na casa de Deus para louvar, para agradecer, para ver as maravilhas que Deus faz na nossa vida, que são muitas, né? E nós só temos que agradecer nessa noite. Eu mesmo sou grata a Deus por todas as bênçãos recebidas, que eu recebi e foi muita. Que Deus abençoe cada um dos irmãos, né? E que seja a bênção do Senhor na vida dos irmãos nessa noite, né? Porque nós queremos que o Deus que nós servimos é poderoso, é um Deus que nos ajuda, é um Deus que nos ama, é um Deus que tudo pode. E nessa noite, Senhor, na Tua presença, nós queremos Te agradecer, nós queremos Te louvar por mais um culto, Senhor, e dizer que o Senhor é Deus na nossa vida. Nessa noite eu quero falar para os irmãos que é bênção do Senhor, né? Nós está aqui. Essa igreja é lugar de bênção. Eu quero saber qual dos irmãos quer vir aqui na frente para dar um testemunho, falar do amor de Deus, orar ou louvar, né? Está com a oportunidade em nome de Jesus, amém? Mandailton tem uma grande bênção para contar hoje. Realmente é uma bênção grande. Eu me considero muito abençoado porque eu ainda tenho os meus pais, os dois estão bastante idosos, mas com muita autonomia, muita saúde, graças a Deus. E essa semana a gente teve um susto grande com meu pai, que bateu a cabeça, com uma coisa semana e estava apresentando algumas disfunções neurológicas lá. Ele foi para o hospital, a gente viu que tinha que fazer uma cirurgia na cabeça. E era de urgência, então já é um choque grande, mas a gente ainda teve que lidar com parte do pouco de teimosia, também parte com medo dele de fazer a cirurgia, então foi bastante difícil, bastante desgastante. Então foi difícil até para fazer ele aceitar a cirurgia. Mas, graças a Deus, ele acabou indo meio que sem aceitar mesmo, fez a cirurgia e está muito bem, graças a Deus. No dia da alta dele, ele entrou no hospital na segunda, na terça já fez a cirurgia, na quarta-feira meu irmão passou a noite com ele lá, já deu algumas notícias lá que não eram muito boas. Eu cheguei lá de manhã, a gente saiu correndo para lá de manhã. Falei, meu Deus do céu, toma conta do meu pai, tá? Entra aqui comigo nesse hospital. E, assim, para nossa alegria e surpresa, quando eu entrei no quarto, o Betânia já tinha chegado antes que eu. E ela já tinha anunciado que ele tinha tido alta. Menos de 48 horas, né? Então, eu fiquei. Glória a Deus, E ele mais ainda, né? De estar indo embora do hospital. E graças a Deus está em casa. Eu estava olhando fotos dele ali agora, fui lá ontem. E ele parece muito bem. Claro que ainda está um pouco debilitado, mas está com a força de sempre. Graças a Deus. Eu só tenho a agradecer. Amém. Acredite, tenha fé e ore. Acredite, tenha fé e ore. Foi o que nós fizemos, acreditar e ter fé e orar. E para a honra e glória do Senhor deu tudo certo, né? Deus é maravilhoso. Seu Benedito já tem 93 anos, fazer uma cirurgia da cabeça já é difícil, né? Mas para a honra e glória do Senhor, foi bênção do Senhor. Que Deus venha abençoar ainda mais o seu Benedito, né? Que a recuperação dele seja total, aleluia. Mais alguns dos irmãos vão ouvir, né? Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Saúde os irmãos com a paz do Senhor, amém? Amém. Também, para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo, o avô da Nicole teve alta, ele está em casa, debilitado por operação, né? Circunstância de idade também, mas está começando a pegar peso. Ele estava bem magrinho, 2 meses e pouco que ele ficou no hospital, está fazendo hemodiálise ainda em casa, porque a fator idade é complicado. Mas Deus é maravilhoso. A gente esperava que ficasse, pela circunstância, até mais tempo no hospital, mas Deus deu essa grande alegria para todos, né? Para que ele voltasse para casa. Está muito mimado. Querendo tudo na mão todo dia, mas é necessário. Mas eu acho que ele está abusando um pouquinho em cima da Nicole.
Mas graças a Deus, Deus é maravilhoso e nos dá sempre paz. Amém? Amém. Obrigado pelas orações dos irmãos. Fui folhear e vejo tudo. Mas eu acho. Diz assim a palavra de Deus em Colossenses 3, e o título é Exortação à Santidade e ao Amor Fraternal. Portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra, porque já estáis mortos e a vossa vida está escolhida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com Ele em glória. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra, a prostituição, a impureza, o apetite desordenado, a vil concupiscência e a avareza, que é a idolatria, pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, das quais também em outro tempo andaste, quando vivieis nelas. Mas agora despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Não mintais uns aos outros, pois que já vos despistes do velho homem com seus feitos, e vos vestiste do novo, que se renova para o conhecimento segundo a imagem daquele que o criou, onde não há grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, servo ou livre, mas Cristo é tudo em todos. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humanidade, mansidão e longanimidade, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Se algum tiver queixa contra outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. E sobre tudo isso, revesti-vos de caridade, que é o vínculo da perfeição, e a paz de Deus, para a qual também fostes chamados em um corpo. Domine em vossos corações e seres agradecidos. A palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda a sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. E quando fizerdes por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por Ele graças a Deus Pai. Amém? Amém. Bem explicativo, né? Essa passagem bíblica em Colossenses 3. E a gente sabe que é exatamente isso. Antes nós éramos como um perdido, vivíamos no mundo e conhecemos a palavra, e através do Espírito Santo Deus ativou-se aos nossos corações, e uma vez nós sendo batizados e conhecedores da palavra, que nós a pratiquemos, a palavra de Deus, com amor e com humanidade, né? Porque Deus aqui nos ensina, através da sua palavra, de que a gente tem que ser grato, e
e temos que ser humildes e ajudar as pessoas também, como falar a verdade e cantar louvores a Ele em gratidão. E conforme a irmã Zélia falou, a oração é o princípio, né, desse conhecimento, desse entendimento que nós temos, que Deus faz parte da nossa vida e que sem Ele nós não somos nada, né? Nós somos muito dependentes de Deus. Glória a Deus por isso, porque nós sabemos que nós temos um Deus que nos ajuda a todo instante, não só com bens materiais, mas cuidando da nossa vida, dos nossos entes. E conforme a mensagem de fé do irmão Adailton, que Deus faz coisas que a gente acha que é incrível, né? Mas é incrível mesmo. Deus faz essas coisas para a gente sentir como Ele é poderoso e como pode tudo, né? Quer dizer, 48 horas depois já estava liberado para ir para casa, né? Só eu verso lá o avô da Nicole, também a mesma coisa, 2 meses e pouco, várias cirurgias, e parecia que ia ficar lá por muito tempo, e nada, está em casa, evidente, com seus cuidados, mas para toda a glória e honra de Cristo, está lá no meio dos familiares, dos amigos, e com certeza, fiz a visita lá, maravilhoso, lúcido e esperando, com certeza, todas as bênçãos de Deus. E uma coisa que a irmã Zélia faz muito, que é orar pelas pessoas. E não que eu não fizesse antes, mas nem sempre eu fazia. E eu sei que eu pedi permissão a ele para orar novamente para a vida dele, e ele aceitou. E mais uma vez fiz a oração, e não para me exaltar, pelo contrário, para mostrar que Deus está nas nossas vidas e Ele pode tudo. Amém? Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém. Aleluia. É isso aí, eu falo, vamos orar um pelos outros, né? Tá doente, vamos orar. Eu sou boa para orar. Chega a gente ali na loja com uma coisa, com outra, vamos orar. Não sai sem orar, né? Não sai sem orar. Eu sou grata a Deus por isso. Aleluia. Glorificado seja o nome do Senhor. Aleluia, Jesus. Quero cumprimentar os irmãos com a paz do Senhor, amém? Amém. Sempre estamos alegres de estar na casa do Senhor, né? Aqui no livro de Provérbios 3, ele fala aqui de conselhos da sabedoria. E no versículo 16 ele diz assim: na mão direita, sabedoria lhe garante vida longa, e na esquerda, riqueza e honra. Um versículo pequeno, mas muito longo para nós meditarmos nele, né? Porque ele diz que a mão direita, a sabedoria lhe garante longa vida. O que significa isso? Aquelas pessoas que às vezes vai falando, essa pessoa sabe viver. Ele não procura dele, ele não procura bem, ele não procura desagradável, ele procura estar sempre bem com todo mundo. E a pessoa que sabe realmente viver, né? Ter uma vida longa. Na mão esquerda, riqueza e honra. Essa riqueza não quer dizer que você arranjou muitos bens materiais. Às vezes a riqueza está na saúde, está na família, está no seu bem-estar, está em várias coisas. E a honra, talvez o mais importante, né? É quando as pessoas olham para a gente e dizem: essa pessoa é uma pessoa honrada, uma pessoa direita, uma pessoa que não tem, mas não temos de que acusar. Então, o livro de Provérbios é um livro de sabedoria muito profunda. E aqui ele já começa dizendo: conselhos da sabedoria. Que ele fala que na nossa mão direita, a sabedoria lhe garante
vida no entendimento com as pessoas e várias maneiras da pessoa viver. Eu não sei se eu me incluo nessa, porque a vida louca eu tenho, então não sei se eu estou incluído nisso. Com certeza, pelo menos uma parte eu estou, né? E na mão esquerda, riqueza, qual é a grande riqueza que nós temos? A maior delas é nós temos uma família que vive bem, uma família honrada, uma família que não tem desavença entre eles. Temos um lugar para morar, um emprego que dê para nós vivermos dele. Tudo isso são riquezas, às vezes, que nós não consideramos. Mas quem não tem essas coisas está lamentando porque não tem. Está olhando para quem tem, dizendo que ele deu sorte. Mas a sorte nós buscamos e procuramos ela, né? E a honra é o mais importante. A pessoa que não tem honra, ela não tem nada. Ela não tem palavra, ela não tem convivência, ela não tem amizade, ela não tem nada. Por isso que Provérbios é um livro, como diz aqui, Conselhos da Sabedoria, que é uma sabedoria muito profunda. Quando o escritor escreveu cada um dos seus provérbios. Por isso nós precisamos sempre buscando e aceitando aquilo que nós temos e agradecendo a Deus. É uma das riquezas também. É nós conhecermos que aquilo que Deus nos deu, que nós vivemos dela, nós temos que agradecer a Deus por Deus aqui. Contarmos com amigos, com parentes, com vizinhos que dão inimizade com a gente. Isso tudo faz parte da riqueza e da honra. Por isso que é muito importante, às vezes, nós observarmos pequenos detalhes, observarmos coisas pequenas que acontecem com a gente. E quando nós chegamos a uma certa idade, Deus diz, eu sou cheio de amigos. Às vezes não são bem amigos, mas são das pessoas chegadas, conhecidas, mas que nós consideramos como amigo, que o amigo em nome de si é difícil, mas aquelas amizades que nós temos, que nós gostamos de estar conversando, que nos agrada. Então tudo isso nós temos que agradecer a Deus. Tem pessoas aí que estão clamando por isso. Ela não tem uma amizade, ela não tem quem conversar, ela não tem quem trocar uma palavra. Então tudo isso que nós temos que agradecer a Deus, porque foi Ele que nos deu. E com certeza também nós tivemos a oportunidade de servir a Deus, Ele nos colocar numa condição de nós buscarmos essas coisas. E é importante buscarmos todas essas coisas. Quando nós temos de amigos, seja com família, seja com amigos, é sempre coisas muito importantes. É uma coisa que às vezes nós não damos tanto valor, mas é de uma importância muito grande na vida de qualquer um. Quando nós vivemos, estamos no meio de cada pessoa que nós gostamos, batendo papo, quando nós vemos aqui para a igreja, não é bom e agradável ficar aqui na igreja, junto com as pessoas que nós gostamos, que amamos, que vieram também para servir a Deus. Então são essas conquistas que às vezes nós não damos valor, que tem muito valor na nossa vida, toda ela. Por isso nós precisamos agradecer a Deus por tudo que Ele nos ensina, por tudo que Ele tem nos guardado, em todas as áreas que Ele tem escolhido a mão a nosso favor. Nós temos que estar sempre apto e pronto a agradecer a Deus por tudo isso. Amém? Amém. Aleluia, Jesus. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus por isso, né? A Bíblia fala lá no Salmo 37, versículo 5, diz assim: entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Olha aí que beleza. Vamos entregar a nossa vida na mão do Senhor.
porque o Senhor é que é bom, o Senhor é quem nos guarda, o Senhor é quem nos abençoa, o Senhor é quem nos dá a bênção, né? E eu sou grata a Deus pela bênção que eu recebi esse dia. Muito obrigada, Papai do céu, porque Tu és fiel na minha vida e na vida dos meus. Glória a Deus por isso, né? Eu já agradeço desde já pelas bênçãos de cada um dos irmãos que estão aqui nessa noite, porque Deus que nós subimos está aqui e a janela do céu está aberta para nos abençoar. Aleluia! Glorificado seja o nome do Senhor. É só nós limpar o nosso coração, entregar na mão do Senhor, porque Ele faz tudo por nós. Aleluia! Glorificado seja o nome do Senhor. Quando falar do irmão Benedito, do seu Benedito, que ia fazer a cirurgia, e Deus foi tão maravilhoso, porque ainda viu aquele médico abençoado que fez a cirurgia da Betânia e fez a cirurgia dele. Olha que bênção, né? Um médico que é de Deus, um médico abençoado pelo Senhor, um médico que tem sabedoria, que é bom mesmo, né? Aí quando falaram que era o Bernardo que ia operar, eu já fiquei mais tranquila, né? E Deus foi tão bom que até nisso ele entrou com a providência, né? Olha que Deus maravilhoso esse que nós seguimos, aleluia! Eu quero ser fiel, Senhor, fiel até o fim. Eu quero ser fiel, Senhor, como és fiel a mim. Eu quero ser fiel, Senhor, fazer tua bondade. Não quero mais fingir, mas quero te servir com mais fidelidade. Eu quero ser fiel, Senhor, fiel até o fim. Eu quero ser fiel, Senhor, como és fiel a mim. Eu quero ser fiel, Senhor, fazer tua vontade. Não quero mais fingir, mas quero te servir com mais fidelidade. Aleluia, glória a Deus. Mais alguns irmãos? Quer a oportunidade, irmã Vani? Aleluia. Ninguém? Aleluia. Que Deus abençoe, né? Agora vou chamar a irmã Patrícia para trazer a palavra. Aleluia. Glória a Deus. Ora aí, irmã Patrícia. Aleluia. Glória a Deus. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, diante deste instante, Nessa noite, Senhor. confio para ministrar a tua palavra. É verdade, Senhor. Espírito Santo, derrame sobre ela Derrama toda a mesmo. sabedoria, todos os teus ensinamentos. Abençoa mesmo. Proferir palavras de que estamos necessitados de ouvir, Senhor. Em nome de Que ela Jesus. seja um instrumento vivo em tuas mãos, Senhor. É isso que nós pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Salve os irmãos com a paz do Senhor, amém? Amém. Vamos fazer a leitura que está em Números, capítulo 13, do versículo 25 ao 30. Números capítulo 13, do versículo 25 ao 30. Diz assim: Depois voltaram de espiar a terra ao fim de 40 dias, e caminharam e vieram a Moisés e a Arão, e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã, a Cádiz, e tornando-lhe deram-lhe conta a eles e a toda a congregação, e mostraram-lhes o fruto da terra. E contaram-lhes e disseram: Fomos à terra a que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel, e este é o fruto.
O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades fortes e muito grandes, e também ali vimos os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra do sul, e os heteus e os jebuseus e os amorreus habitam na montanha, e os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: subamos animosamente e possuamo-la em herança, porque certamente prevaleceremos contra ela. Amém? Amém. Aleluia. Os irmãos podem sentar. Essa passagem aqui, né, o povo já tinha saído do Egito, já estavam ali peregrinando no deserto. E aí eles se aproximam da terra de Canaã e Moisés ordena, né, Deus fala com Moisés para que ele formasse uma comissão e enviasse um representante de cada tribo até a terra de Canaã para conhecer a terra, né, a terra que Deus havia dado ao povo de Israel. E é interessante porque Deus já tinha falado para Abraão que aquela terra seria do povo dele, seria dos seus descendentes. Então era uma promessa que Deus já tinha feito, inclusive para Abraão, né? Então Deus pega e fala para Moisés pegar um representante de cada tribo, e eles foram. E eles foram para a terra com uma missão. Aqui diz que eles eram para observar a terra e fazer um relatório, para eles falarem tudo o que eles observassem ali, né? Se o povo era forte ou se era fraco, se eles eram muitos, se eles eram poucos, se a terra era boa, se a terra era ruim, se tinha muros, se o solo era fértil, né? Se tinha florestas, e ainda pediu que eles trouxessem da terra alguns frutos. E aí diz aqui que eles cortaram um único cacho de uvas, e para carregar esse cacho de uvas precisou de 2 homens, de tão grande que era esse cacho de uva. E aí, depois de 40 dias, eles voltam da exploração, reúne Moisés, Arão e toda a comunidade de Israel para ouvir o relatório daqueles 12 espias. Então, era para eles falarem aquilo que eles viram. Moisés não pediu para ninguém falar o que eles achavam, qual a opinião deles, mas era para falar o que eles viram. Olha, são muitos, são fortes, a solo é fértil, o solo não é fértil, tem muro, não tem. E a gente viu aqui que eles fizeram um relatório, começaram fazendo um relatório. Olha, em tal lugar tem os amalequitas, em tal lugar tem os jebuseus, em tal lugar. E eles fizeram esse relatório direitinho, como Moisés haviam falado. Mas a gente viu aqui que no versículo 30, né, que Caleb faz calar o povo, e ele todo animado diz que eles vão possuir aquela terra, que aquela terra é a herança deles, né, que Deus havia prometido para eles. Mas eu não continuei lendo aqui, mas eu creio também que os irmãos já conhecem. Apenas Josué e Caleb falam uma palavra de ânimo. De 12 espias que foram, os outros 10, eles confirmaram: olha, realmente a terra, ela mana leite e mel, ela é uma terra excelente, mas o povo que habita nessa terra é muito poderoso, e nós jamais seremos vitoriosos. Se a gente for querer inventar de enfrentar esse povo, nós seremos derrotados. Aí, inclusive, depois que eles falam essas coisas, o povo quer escolher um líder para liderar o povo para voltar para o Egito, porque eles ficaram com medo de avançar em direção à terra prometida por causa da palavra daqueles 10 espias que fizeram assim uma situação de medo. Então, eles disseram assim: olha, é bom demais, realmente é muito bom, mas a gente não vai conseguir entrar nessa terra. Nós não somos capazes de conquistar algo tão bom. Esse povo é muito mais forte que a gente, esse povo é muito mais poderoso, e nós seremos devorados, nós seremos derrotados. E como eu disse, apenas Josué e Caleb afirmaram que o favor de Deus era com eles, e que por causa disso é que eles seriam vitoriosos. Aqui em Números 14,
do 6 ao 9, ele diz assim, ó: e Josué, filho de Nun, e Caleb, filho de Jefoné, os que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra, pelo meio da qual passamos a espiar, é terra muito boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos porá nessa terra, e nos dará a terra que mana leite e mel. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo desta terra, porquanto são eles nosso pão retirou. Porquanto são eles nosso pão, retirou-se deles o seu amparo, e o Senhor é conosco, não os temais. Então, a gente vê aqui que depois que o povo, os 10 espias, fizeram com que toda a comunidade de Israel ficasse com medo do povo, Josué e Caleb animam, eles tentam animar o povo. Olha, se Deus for conosco e Deus quiser, Ele vai nos entregar. E a gente sabe que a história de Israel foi justamente assim as conquistas. Muitas vezes eles não precisavam de guerrear, Deus deu estratégias para eles sobrenaturais, que eles tiveram vitórias sobrenaturais. Mas a gente precisa acreditar, Então nós precisamos ter muito cuidado com aquilo que nós ouvimos e com aquilo que nós acreditamos, porque muitas vezes o inimigo mesmo, ele vai usar pessoas para falar palavras de desânimo na nossa vida, para a gente duvidar das bênçãos que Deus já nos entregou e que Deus já prometeu que vai nos dar, porque Deus já tinha prometido para Abraão que aquela terra seria dos descendentes dele, e agora era o momento deles olharem a terra para eles poderem conquistar. Mas o povo duvidou. Quando eles viram que a terra era tão boa e que o povo que estava lá era tão forte e poderoso, eles não acreditaram que era possível eles receberem aquela terra tão boa, Então nós precisamos ter muito cuidado, com aquilo que nós acreditamos. A gente tem que tomar posse daquilo que Deus nos promete, daquilo que Deus fala, daquilo que Deus diz. Porque o inimigo, com certeza, uma estratégia de Satanás para a gente não receber as nossas bênçãos, para a gente desistir, inclusive, da gente ir atrás, da gente tentar receber as nossas promessas, é colocar o medo nos nossos corações e colocar a dúvida. Porque se a gente tem medo, a gente nem tenta. E foi isso que esse povo queria fazer. Quando eles viram que eles ficaram com medo, o que eles falaram? Vamos voltar para o Egito. É o melhor que a gente faz. A gente volta para o Egito, a gente volta a ser escravo lá, a gente vive a nossa vida como era antes. Por quê? Porque eles ficaram com medo. E muitas vezes isso acontece com a gente também. O inimigo, ele cria situações para que a gente fique com medo, para que a gente fique inseguro e para que a gente nem tente, para que a gente duvide das promessas de Deus, para que a gente duvide daquilo que o Senhor fala para nós. E a gente precisa entender que Deus, Ele tem o melhor para nós, Porque olha como é que o povo fala: olha, é muito bom, não é para nós não vamos conseguir. E Josué e Caleb foi justamente o contrário, que eles pensaram: olha, é tão bom que é para nós sim, Deus vai nos dar, porque é bom demais, é maravilhoso. E Deus tem o melhor para nós. Então Deus, Ele tem o melhor para as nossas vidas. Mas a gente precisa observar como é que estão os nossos pensamentos. O que a gente está acreditando a respeito das promessas de Deus para as nossas vidas. A gente precisa entender que a gente recebe de Deus as bênçãos, que a gente recebe de Deus o bom e o melhor. Não é porque nós somos bons, não é porque nós somos capazes, mas é porque Deus é bom, é porque Deus nos capacita, é porque Deus nos abençoa, E é porque nós temos o favor de Deus nas nossas vidas. Deus tinha promessas para o povo de Israel, eles tinham o favor de Deus, assim como nós temos. Nós temos uma aliança com o Senhor, Nós temos o Espírito Santo de Deus. Então nós temos que entender que nós não estamos sozinhos, Que aquilo que Deus prometeu para as nossas vidas, Ele vai cumprir. O povo de Israel, eles só entraram na terra prometida porque Deus era com eles, porque Deus deu as estratégias, porque Deus deu a vitória,
quando a gente vê a história de Davi enfrentando Golias, Davi só foi vitorioso porque Deus era com Davi. Não era porque Davi era forte, não é porque Davi era poderoso, mas é porque Deus era com ele. E da mesma maneira, Deus é com cada um de nós. Então, sempre que a gente tiver que enfrentar um problema, uma batalha, uma tribulação, a gente precisa se lembrar: Deus é comigo. Deus é comigo e eu vou ser vitorioso porque o Senhor é comigo. A gente não pode duvidar do que está escrito na palavra de Deus. A gente viu aqui alguns versículos que nós lemos, quantas vezes foi falada a palavra não temas, E o Senhor fala isso pra gente, todos os dias: não temas, não se preocupe, não tenha medo, eu sou contigo. E a gente precisa entender isso, que o Senhor é conosco. A terra de Canaã, ela era uma promessa para o povo de Israel, mas o povo parece que estava com medo de receber. E nós temos promessas de Deus, e a gente não precisa ter medo de receber as promessas. A gente tem que tomar posse com ousadia, com coragem, da mesma maneira que Josué e Caleb falaram. Não foi fácil, eles só chegaram lá e tomaram conta da terra, não. Foram anos, foi conquistando uma terra de cada vez, foi um processo, mas o Senhor entregou. Então nós não podemos deixar, em hipótese alguma, que palavras de desânimo interfiram nas nossas vidas. A gente não pode deixar que palavras que as pessoas falam, e às vezes elas falam baseadas na realidade, porque os 10 espias que ficaram com medo, eles falaram de acordo com a realidade que eles viram. Eles falaram: olha, é um povo poderoso. Com certeza eles viram, é um povo organizado, eles têm um exército, eles têm armas. Então, com base nisso, eles viram que era difícil. Mas só que Josué e Caleb, ele não olhou para a circunstância. Eles olharam que o que? Eles tinham uma promessa de Deus. E eles tinham Deus da promessa do lado deles. E da mesma maneira somos nós. Nós temos promessas de Deus, E com certeza, como eu disse, o inimigo, ele vem através de pensamentos tentar impedir que a gente entre na terra prometida, que a gente receba aquilo que o Senhor tem para nós. O diabo, ele quer impedir que a gente receba as bênçãos, mas só que nós já somos abençoados. A palavra de Deus diz que nós já recebemos as bênçãos, que o Senhor já conquistou para nós, que elas já estão disponíveis no mundo espiritual, e o diabo, ele sabe que é espiritual. Então é uma guerra espiritual, é uma batalha espiritual, e a gente precisa ter muito cuidado para não deixar o inimigo usar a nossa própria boca para declarar derrota. A gente tem que usar a nossa boca para profetizar, para falar aquilo que a gente quer e aquilo que a gente acredita e aquilo que a palavra de Deus diz. Porque muitas vezes a gente faz como aqueles 10 espias, a gente fala com base até na realidade que nós estamos vendo, mas a gente não fala de acordo com a fé. E a gente vê aqui nessa história que daqueles 12 homens que foram espiar a terra prometida, somente 2 acreditaram, Josué e Caleb, e somente Josué e Caleb entraram na terra prometida, porque eles acreditaram que era possível, eles acreditaram que o Senhor era com eles, que se Deus quisesse, ia entregar para eles aquela terra, eles receberiam aquela bênção. E então a gente tem que ter cuidado naquilo que nós estamos acreditando. A gente precisa ter cuidado com aquilo que a gente fala, E por isso que é tão importante, é fundamental, é essencial, é vital que a gente tenha o hábito de ler a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, ela vai alimentar a nossa fé. Enquanto o mundo vai falar palavras de desânimo, palavras de medo, de derrota, a palavra de Deus é que vai sustentar a nossa fé. E é a palavra de Deus que é a verdade. Então a gente precisa ter o hábito, é uma questão de hábito, de ler a Bíblia todos os dias. Todos os dias, não precisa ser muito.
pode ser um pouco, mas a gente precisa ler todos os dias. Todos os dias a gente precisa conhecer a verdade. Todos os dias a gente precisa ler a verdade da palavra de Deus, porque é assim que a nossa mentalidade vai mudar, né? A gente às vezes quer que as coisas aconteçam milagrosamente nas nossas vidas, que Deus mude a nossa mentalidade, o nosso pensamento. E Deus pode fazer isso? Pode, mas nós também podemos agir para que isso aconteça, mudando os nossos hábitos, né? Lendo a palavra de Deus, conhecendo a palavra de Deus, porque nós sabemos que o Senhor é conosco. Então não importa como está a nossa mentalidade hoje, mas nós cremos num Deus que é todo poderoso. Nós sabemos que o Senhor, Ele é conosco, né? Deus, Ele quer que a gente entre na terra prometida. O Senhor quer que a gente receba todas as bênçãos que Ele prometeu para nós, todas as bênçãos que Ele conquistou para nós. Deus quer que a gente tenha uma vida de paz. Deus quer que a gente coma o melhor dessa terra. Deus quer que a gente tenha uma vida plena, uma vida abundante. Mas para isso nós precisamos crer, né? A gente precisa ter fé, né? A fé é necessária para que a gente agrade o Senhor, e é necessário também para que a gente tenha essa vida que Deus quer que a gente tenha, essa vida que o Senhor conquistou para nós. Então aqueles espias que não tiveram fé, e que foi a maioria, eles não entraram na terra prometida, mas o relatório desanimador daqueles homens não impediu e não influenciou na fé de Josué e Caleb, e não impediu que eles entrassem na terra prometida, porque eles confiavam em Deus. Então a gente tem que pedir para Deus guardar, né, a nossa mente, guardar o nosso coração, guardar o nosso entendimento, orar inclusive para Deus mudar os nossos pensamentos, se a gente tiver com algum pensamento errado, algum pensamento que está nos atrapalhando, para Deus mudar a nossa mentalidade, porque nós sabemos que o Senhor é conosco, né? E Deus, Ele sabe todas as coisas, e Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que a gente pede, do que a gente pensa, né? E a nossa vida, ela está nas mãos do Senhor. A sua vida não está na mão de ninguém, não está na mão do governo, não está na mão de outra pessoa. A sua vida está nas mãos de Deus, e é o Senhor, né, que vai dar a última palavra, é o Senhor que vai guiar, que vai controlar a sua vida, porque nós cremos no Senhor, né? Como a irmã Zélia já falou aqui nessa noite, né? Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. E é isso que nós fizemos. Nós entregamos o nosso caminho ao Senhor e nós confiamos em Deus, e é por isso que a gente recebe bênçãos, que a gente recebe livramentos, e que Deus tem nos dado vitória, porque nós sabemos que Ele faz, e Ele é poderoso para fazer todas as coisas nas nossas vidas. Amém? Amém. Eu agradeço essa oportunidade em nome de Jesus. Amém. Maravilha do Senhor, né? Uma palavra abençoada, né? Lá em Isaías 1:19 diz assim: se quiseres e ouvir, comerás o bem dessa terra, né? Então o que nós vamos fazer? Querer e ouvir, para nós comer o melhor dessa terra. Aleluia! Glorificado seja o nome do Senhor, né? Que Deus abençoe cada um nessa noite em nome de Jesus. Vamos convidar a irmã Fábio, né? Para tirar as minhas ofertas. Aleluia! Glorificado seja o nome do Senhor. Aleluia! Aleluia. Quem oferta Canta com alegria, lá no céu brilhará, lá no céu brilhará, lá no céu brilhará. Quem oferta com alegria, lá no céu brilhará, e Deus recompensará. Ó Senhor, abençoa as ofertas, ó Senhor, abençoa as ofertas, abençoa os seus filhos que cooperam de todo o coração, dá a eles paz, amor e alegria, abençoando o seu pão de cada dia, ó Senhor, amém. Agora, Fátima, aleluia, glória a Deus, abençoa o seu filho mesmo, abençoa mesmo, Deus. Abençoa mesmo, Deus.
Abençoa mesmo. Abençoa mesmo, Deus. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Glória a Deus. Aleluia, né? Maravilhoso o nosso Deus, né? Quero pedir para os irmãos que orem por mim, pela irmã Patrícia que vai viajar amanhã. Vamos até ali em São Paulo fazer 2 dias de compra, né? E é puxado o serviço lá, a gente não vai passear, vamos trabalhar, né? E que vocês orem por nós, né? Para nós ser felizes lá. Também vamos orar pelo Pedro Filho, a Isabela e Luciana, que também vai viajar depois da manhã, né? Aí eles vão tirar uma folguinha, né? Mas nós vamos trabalhar, mas é muito bom. A gente que trabalha tem que trabalhar, mas tem que tirar folga, porque senão o corpo não aguenta, né? Nós vamos orar nessa noite. Vamos fazer lá aqui uma oraçãozinha para nós. Vamos orar por nós, para viajar com Pedro Filho, Isabela e Luciana. Querido Deus e eterno Pai, nessa noite, na tua presença, Deus, eu quero apresentar a minha vida, a vida da Patrícia, que vamos viajar amanhã, a vida de Pedro Filho, de Isabela e Luciana, que vai viajar depois de amanhã. Que tu leva nós em paz e traz para esse lugar de volta. Que tu leva Pedro Filho, Luciana e Isabela em paz para aquele lugar, que tenha uma estadia boa lá, que seja uma bênção esse passeio dele, Senhor. E nós já te agradecemos pela bênção e pela vitória de cada um. Eu também quero te pedir por cada irmão que está aqui nesse lugar, que tu venha derramar as suas bênçãos sem medida. Eu agradeço a Deus, Senhor, por essa viagem que nós vamos fazer, e por essa bênção e por esta igreja, Senhor. Que tu venha acampar os teus anjos no lado de cada um, guardando, abençoando e livrando dos maus, guardando também os locais de trabalho de cada um. É isso que eu te peço nessa noite, em nome de Jesus. Aleluia. Eu sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, Ele pensava em mim, pensava em ti, pensava em nós, e nos via redimido no seu sangue, lutando o bom combate do Senhor. Lado a lado trabalhando, sua igreja edificando e vencendo as barreiras pelo amor. E na força do Espírito Santo nós proclamamos aqui que pagaremos o preço de sermos um só coração do Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, com nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, com nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar. Aleluia. Eu agradeço a Deus a oportunidade, que Deus deu uma semana abençoada e cheia de paz e cheia de amor na presença do Senhor. Eu agradeço a Deus a oportunidade em nome de Jesus. Amém. Aleluia, glória a Deus. Amém. Estamos alegres de reunidos aqui, como nós fazemos sempre, né? É sempre bom nós estarmos reunidos na casa do Senhor, colocar diante dele as nossas dificuldades, as nossas falhas, as nossas necessidades. E Deus ouve todas essas coisas. Nós vimos na palavra que foi pregada, né? E aqueles que se rebelaram, eles não tiveram a oportunidade. Mas aqueles que foram fiel a Deus, fica muito claro quando fala com aquele povo, mais na frente um pouquinho, que eles vão ficar naquele deserto. Salve Caleb e Josué, confiados no Senhor. Então, nós fazemos parte dessa geração que confia no Senhor, que acredita que vem a dificuldade, nós vamos enfrentar e vamos vencer. Confio também que o Senhor leve em paz seus filhos que vão viajar, vão para São Paulo, vão para o Rio Grande do Norte. O
o Senhor esteja com eles ali, que façam boas viagens, que onde eles estiverem seja tranquilo. Irmãos, irmão Patrícia, vamos fazer compra ali, que seja abençoado por Deus, que não pegue aquelas temporais que atrapalhem ela lá. Pelo filho mais Isabel, Luciano, então indo para Natal, descansar uns dias ali também, que o Senhor seja com eles, que eles tenham um dia de paz, de bênção, de prosperidade naquela cidade maravilhosa, abençoada por Deus, que eles possam desfrutar de tudo que tem lá, suas praias, a sua comida deliciosa, e que eles possam voltar alegres e renovados dessas vidas. Amém? Quero convidar os irmãos a ficar de pé. Nós vamos estar orando agora ao Senhor e depois eu dar a bênção final. Deus amado, Pai maravilhoso, nós já te pedimos, Senhor, pelos teus filhos que vão viajar, meu Pai, já oramos por eles, meu Pai, e que o Senhor os leve em paz e os traga como tem feito, meu Pai. E o Senhor toma também cada um dos teus filhos que estão aqui, Senhor Deus. Venha abençoar, venha guardar, venha livrar de todo o mal, e venha dar vitória na vida de cada um, Senhor. E também tu nos leves em paz, como tu trouxeste a esse lugar, meu Pai. Que nós possamos sempre, Senhor, glorificar o teu nome, Senhor. E agradecendo por tudo, Senhor Deus. Pela tua bênção, pela tua graça, pela tua misericórdia, Senhor. Que tu seja, Senhor, presente nas nossas vidas, meu Pai. Que tu traga sempre bênçãos e prosperidade nas nossas vidas. Que o Senhor nos dê sabedoria, como diz em Provérbio, Pai, entendimento para seguir os teus caminhos, meu Pai. E através da sabedoria que tu nos dá, meu Pai, nós buscamos sempre o melhor para as nossas vidas, meu Pai. Aprendemos, Senhor Deus, a andar nos teus caminhos e te agradecer sempre por tudo aquilo que tu tem feito nas nossas vidas, Senhor. Nós te pedimos nessa noite, Senhor Deus, por cada um dos teus filhos. Por aqueles também que não puderam estar aqui nessa noite, Senhor Deus, que tu visita, abençoa. Por aqueles que foram colocados diante de ti, para a nossa parentela, que às vezes está longe, distante, nós precisamos de abençoá-los também, Senhor. Que tu venha alcançar a vida de cada um, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, nós te pedimos e decretamos essa vitória na vida de cada um dos teus filhos, Pai, em nome de Jesus. Amém? Amém. Antes de dar a bênção final, esqueci de dar os avisos, né? Nós não vamos realizar o culto de terça-feira. Irmão Zé, mas aí o Patrícia está viajando, aí vai sobrar poucas pessoas aqui. Então nós vamos deixar para outra semana. Mas vamos estar orando, estar pedindo a Deus pelos irmãos, pelas nossas vidas também, para que Ele venha sempre nos guardar e nos abençoar. Amém? Amém. Vamos fechar nossas horas e vamos receber a bênção do Senhor. Amém? Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e as consolações do Espírito Santo sejam com todos nós. Não só hoje, mas para todos sempre. Que todos possam dizer amém. Cumprimento o seu irmão e vamos em paz em nome de Jesus. Amém?